Olá pessoal, eu sou Alexandre Guilhão, sou doutor em História e cineasta, estou aqui falando pela Cinemateca Histórica e hoje tenho a honra de receber aqui Michel Louis, que é um símbolo do pensamento marxista no Brasil e que está aqui em Porto Alegre fazendo o lançamento do Manifesto Ecossocialista e a gente vai falar um pouco sobre isso. Professor, é um grande prazer estar falando com o senhor aqui. Eu queria saber do senhor, assim, bom, por que o ecossocialismo, né? Porque, Pensando esse mundo de hoje, sim, essas crises continuadas que a gente tem do capital, né, que estão agredem muito o meio ambiente. Aqui Porto Alegre é um lugar onde a gente teve muitos problemas, enchentes terríveis, né? e que a gente já teve outras vezes, até que essa foi a maior, mas a gente até recentemente já tinha tido em 2016, 2020, 2022, mas não tinham tido a proporção dessa de 24, né? Mas é possível, então, numa sociedade de mercado produtivista, a gente conter essas desgraças? Não. Resumindo, Bem, né? veja, a crise ecológica e a mudança climática em particular já é o problema econômico, social, político e moral mais grande do século XXI. É uma ameaça, a mudança climática é uma ameaça que não tem precedente na história humana. É a ameaça de um processo de mudança climática que se torna incontrolável, irreversível, que pode levar a 2, 3, 4, ninguém sabe, 5 graus, 6. Né? A partir de temperatura, a vida humana já não será possível nesse planeta. Ninguém tem resposta para isso. E não tem planeta B, né? Não tem planeta B. Não, Boa. tem um idiota nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome, que quer ir para o planeta Marte, né? Bom, Sei, sei. boa Um viagem, cara né? que. O cara do carro elétrico. Parece que ele tem um carro elétrico. Bem, esse problema, então, é muito grave. Ele resulta do funcionamento do capitalismo, né? Que não pode existir sem expansão, produtivismo, consumismo, acumulação ilimitada do capital, do lucro, das mercadorias. É a lógica do sistema capitalista, né? Um capitalista que não quer expandir o seu negócio vai para a falência, Vai pra né? falência. Evidentemente. Esse é o grande gap do sistema, né? O cara, É, inclusive, ele é obrigado a expandir o exatamente. capital. O sistema tem suas leis, né, que impõem aos indivíduos, né, a questão de capitalista bom, bonzinho ou não. São a lógica do sistema exige isso e o sistema funciona já há 3 séculos na base das energias fósseis e não mostra nenhum sinal de mudar, né? Basta ver as 30 reuniões COP, né, das Nações Unidas sobre a mudança climática para ver que não saiu nada. Não são capazes nem de dizer, muito menos de fazer, uma saída das energias fósseis. Né? Então, o capitalismo verde é uma mistificação. Não existe. Né? Claro, os capitalistas podem desenvolver energias renováveis e tal, mas é para complementar as energias fósseis, não é para substituí-las. É isso que a gente vê. Né? E as grandes companhias de petróleo estão calculando já os próximos anos, vai aumentar a produção, né, de petróleo, sem falar do carvão, que é ainda pior. Enfim, estamos diante de um desafio enorme, né, e precisamos pensar em alternativas radicais. O que quer dizer radical? Quer dizer ir para a raiz do problema. E a raiz do problema é sistêmica, não é? É o sistema capitalista que nós precisamos enfrentar. Quem diz isso não são só os marxistas, né? Se você ler a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, ele diz, né, o que é, quem é responsável pela mudança climática, por essa crise ecológica, é um sistema econômico e de propriedade, de comércio, cujo único perverso, um sistema perverso, ele usa essa palavra, cujo único critério é a maximização do lucro. Só não usa a palavra capitalismo, mas O Papa não usa a palavra. não, mas é disso que ele está falando, obviamente. Né? Bem, então precisamos pensar em soluções radicais e a raiz do problema é o sistema capitalista. Então precisamos uma ruptura, né, com a civilização capitalista industrial moderna. Esse que é o desafio.
E o ecossocialismo é exatamente isso. É uma proposta de romper com essa lógica infernal que está conduzindo a uma catástrofe sem precedente na história humana, para buscar um outro caminho. Um outro caminho é buscar uma proposta socialista, mas que é um socialismo novo, do século XXI. É um socialismo que incorpora a ecologia não como um dos capítulos do programa, mas como um fio condutor, né? O socialismo ecológico. Então, isso implica em reorganizar a produção e o consumo através de uma planificação democrática e ecológica. Isto é, uma reorganizar a produção e o consumo em função de dois critérios: respeitar os equilíbrios ecológicos, respeitar a nossa mãe terra e satisfazer as verdadeiras necessidades sociais, e não as falsas necessidades criadas pela publicidade, pelo capitalismo, né? Agora, quem vai decidir quais são as verdadeiras necessidades é a própria população, democraticamente. Isso que é planificação democrática. A população vai decidir. E a nossa aposta é, se você acabar com a publicidade e com a pressão dos capitalistas para consumir, para consumir, as pessoas vão pouco a pouco descobrir quais são as suas verdadeiras necessidades. E nós acreditamos que, como já dizia Marx, o primeiro passo para o reino da liberdade é diminuir a jornada de trabalho, né? Quer dizer, as pessoas, em vez de ter mais e mais bens e mercadorias de consumo, vão ter mais tempo para relações humanas, para relações amorosas, eróticas, para jogar futebol, para escrever poemas, enfim, as pessoas terão tempo, não é, livre. Isso é a grande conquista do ecossocialismo, né? Para que as pessoas tenham tempo livre e não acumulem mercadorias. Isso também é um desafio para nós, né? Como falar com as pessoas se as pessoas estão achatadas pela escravidão do trabalho, né? É até difícil, né? Até aproveitando isso, quais são as tarefas, na sua opinião, nossas tarefas para Sim, conseguir avançar, sabe? Para conseguir sim. realmente chegar, num, vamos dizer assim, num programa. Bem, claro, a gente não vai poder realizar o ecossocialismo em uma semana, né? Quer dizer, precisamos começar aqui e agora a organizar a convergência das lutas sociais e ecológicas em torno de reivindicações que vão na direção de romper com a lógica infernal do sistema. Por exemplo, aqui no Brasil, né? Acabar com o 6 por 1, né? É uma coisa elementar. A grande maioria da população está de acordo. O governo do Lula já se comprometeu. É fundamental isso, né? É fundamental exigir que isso seja cumprido, porque mais tempo livre, menos horas de trabalho, vai na boa direção, né? Vai na direção do que nós queremos, né? Outro exemplo, passe livre, né? Passe livre, quer dizer, que o transporte seja público, seja gratuito, né? Quer dizer, vai ter menos carros circulando, as pessoas vão poder tomar o transporte público. Quer dizer, são medidas, não é o fim do capitalismo, mas são já medidas que vão na boa direção. Então a gente tem que avançar com isso, com medidas concretas que vão colocando em questão a lógica do sistema e iniciar um processo, né, que leve a superação e a ruptura com a lógica capitalista. Mas, claro, isso é uma esperança, né? É a nossa utopia. Não há nenhuma garantia que isso vai acontecer. A única previsão que a gente pode fazer é que, se não conseguirmos levar o ecossocialismo, a catástrofe ecológica e a mudança climática vão ser terríveis, terríveis. Quer dizer, o que vocês sofreram até agora, com os incêndios de floresta, com as enchentes, com a temperatura que fica insuportável, isso não é nada comparado com o que vai acontecer daqui a 10 ou 20 anos, né? Então, é uma questão urgente, né, que nós precisamos levar adiante essa luta. E assim, a senhora vê que esse processo, assim, o processo como atores sociais, né? A senhora acha que os movimentos sociais são suficientes? A senhora acha que partidos, o que a senhora acha que, da onde a gente pode esperar, onde que a gente pode se inserir
nessa luta? Bem, hoje por hoje, no Brasil, por exemplo, os atores sociais que estão em primeira linha nessa luta são os indígenas, né? A gente viu essa luta do Tapajós, mas é só um exemplo, né? Os indígenas são os guardiões da floresta, né? Eles estão na primeira linha para defender a Amazônia, defender a Mãe Terra, não é? Bom, então os indígenas, devemos proteger os indígenas, apoiá-los politicamente, enfim, é uma tarefa fundamental. Depois, os camponeses sem terra, né? O movimento sem terra está em luta contra o agronegócio, ecocida, né? Porque o agronegócio é responsável pelo ecocídio no Brasil, e propõe um outro modelo de agricultura, uma agricultura orgânica, familiar, camponesa, cooperativa, etc. Então, o MST é um vetor muito importante de um outro projeto de agricultura e de sociedade, né? Bom, depois nós temos a juventude, né? A juventude tem uma inquietude muito grande, né? E é normal, porque a mudança climática vai cair em cima deles, né? Então, há uma série de movimentos de juventude no Brasil, no mundo inteiro, né? De protesto, e eles são atores importantes. Bom, em todos esses movimentos, quem está na vanguarda são as mulheres, né? As mulheres indígenas, as mulheres camponesas, as mulheres da juventude, porque elas também são as que têm uma relação mais direta com a natureza e as que são mais afetadas pela catástrofe ecológica. Agora, por outro lado, para conseguirmos virar a mesa e romper com o sistema, a gente precisa ter o apoio da grande maioria da população. Então, nós precisamos ganhar os trabalhadores da cidade e do campo, Esse todos, é o né? desafio, né? Os precários, enfim, precisamos ganhar grande massa, né, da população para esse projeto, né? E esse projeto é do interesse, né, concreto da população, que quer comer uma comida que seja sã, e não uma comida cheia de venenos, de agrotóxicos, né? E assim por diante. Quer dizer, são coisas concretas, a gente pode avançar nesse sentido com a maioria da população. E você me perguntou sobre os partidos. Sim, sim. Bom, existem ecossocialistas em todos os partidos de esquerda. No Brasil existe uma rede brasileira ecossocialista. Uhum. Tem gente do PSOL, do PT, do PCdoB, não sei mais que outros partidos, né? E outras pessoas que não são organizadas. Então, tem ecossocialista em todos os partidos. Agora, tem um partido, pelo menos, que já se declarou pelo ecossocialismo, que é o PSOL, Partido Socialista de Liberdade. Para terminar, para provocar assim, qual o papel do marxismo hoje? O marxismo hoje tem que ser o marxismo do século XXI e não o marxismo do século passado, né? Então, temos que partir das ideias fundamentais do marxismo, mas o marxismo tem que se tornar um ecomarxismo, um marxismo ecológico, né? E existe já todo um trabalho sobre isso. Nos Estados Unidos há toda uma escola de ecomarxistas, John Bellamy Foster, Ian Angus. Eles já mostraram como nos próprios escritos de Marx já havia algumas pistas, não é? Mas temos que, além disso, né, não ficar só repetindo o que disse Marx, mas precisamos pensar os, digamos, as categorias fundamentais do marxismo à luz da crise ecológica. Então, isso implica uma série de mudanças, não é? Quer dizer, o marxismo sempre esteve em movimento. O marxismo não é a repetição do Capital de Marx. Quer dizer, partimos de Marx, mas o marxismo sempre teve que enfrentar problemas novos como o imperialismo, o fascismo, etc. Então, o marxismo é um pensamento em movimento. E no século XXI, esse movimento significa um marxismo ecológico. Nós temos que ser tão modernos quanto foi o próprio Marx. Exatamente, o próprio Marx também evoluiu, não é? Ele repensava os problemas em função da experiência histórica. Quer dizer, a reflexão dele sobre o Estado mudou depois da Comuna de Paris. Não é? Ele disse, precisamos quebrar a máquina do Estado, etc. Então, ele ia aprendendo também com a realidade, né? Tá, professor, obrigado. O senhor quer falar um pouco do seu livro, que o senhor vai lançar em breve? Bem, eu estou aqui para o lançamento do Manifesto
por uma revolução ecossocialista da Quarta Internacional, do qual sou um dos autores, mas não o único, né? E estou também aqui para o lançamento de um livro meu, esse sim foi eu que escrevi, que se chama Ecossocialismo por um projeto de civilização, né? Que saiu pela editora do Sesc. É um livro que procura mostrar que o ecossocialismo não é só uma mudança econômica ou política, mas é um projeto de uma nova civilização, né? É isso. Obrigado, professor. Foi uma grande honra conversar com o senhor aqui. Obrigado.